Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá! Eu sou o Joãozinho Chapéu de Couro, o andarilho de terras longínquas, e falo diretamente do Líbano. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje conversaremos com um brasileiro tocando projeto social no Líbano. Vem com a gente que hoje o papo tá caridoso. Igor, despencamos aqui na nossa sessão de recadinhos do Sem Gravidade Podcast. Nós estamos hoje com um convidado especial. Nós, de novo, fizemos um programa aqui, nada sobre nós e tudo sobre o nosso entrevistado. Apresenta ele aí, quem ele é e o que ele tem para nós hoje. Estamos hoje com o João Marcos Colares, um grande amigo, amigo desde o ensino médio, que gerencia um projeto de trabalho com refugiados no Líbano. Então, João, eu queria saber, se eu quiser ajudar o seu projeto, como eu posso fazer? Cara, a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, independente do valor. Ela pode se tornar material de estudo para refugiados e para crianças libanesas poderem estudar inglês. Ela pode virar um par de chuteiras para meninos que vão treinar descalços. Então você pode nos ajudar nos seguindo nas nossas redes sociais. O nome do nosso projeto é Winners, que vem da palavra vencedores em inglês. O nosso Instagram é @winners, aí vem L e S. L de Líbano, S de Síria. Então é Winners LS. Entrando lá você tem acesso à nossa plataforma para doações. Então pelo site você consegue doar. Se você puder doar mensalmente, mesmo que seja um valor pequenininho, pra gente vai ajudar muito. É isso, pessoal. Vamos ajudar boas causas, pessoas que se propuseram a fazer o bem ao outro. É isso aí. E agora, toca pro programa. Estamos aqui com meu querido amigo João Marcos Colares, músico, bailarino, já foi mochileiro, é estatístico e outras muitas coisas a mais. E aí, João, como você tá? Tô bom, bonito e cheiroso. Obrigado aí pela sua apresentação, é uma honra estar em contato com vocês. Assim, vou até pôr no meu currículo. Peraí, eu acho que eu ouvi errado. Você é um espatístico? Tipo, espaquita, alguma coisa assim? Estatístico, aquele que lida com estatísticas, que todo mundo acha que vai trabalhar no IBGE, mas acaba desistindo dessa vida. João, eu sei de boa parte da sua vida, né? Depois estudamos juntos no ensino médio e depois cada um seguiu seu caminho, né? E eu continuei acompanhando. E eu sei que você já fez muita coisa na vida, inclusive fiquei sabendo que você gerenciava um projeto no ensino médio. Como era ser o líder dos Homens de Cinza? Essa foi uma das maiores honras que eu tive na minha vida. Era um grupo de bravos guerreiros, nunca descansavam, sempre ardente atrás de... você sabe. E realmente foi marcante, moldou caráteres. Vale lembrar que eu acho que o Léo não tem ideia do que eu estou falando, né? Tô voando, não tô sabendo não. Certa vez, eu não vou contar a história toda, mas depois eu vou te mostrar. Certa vez estávamos nós participando do interclasse da escola. A gente fez um grito de guerra qualquer. E no final do grito de guerra, falávamos, né, no coro, que eu ia beijar a diretora e a dona da escola. A gente começou a fazer o grito de guerra lá e todo mundo curtindo e tal. Aí no final, quando a gente ia soltar essa frase, o ponto alto do coro, eu vou falar assim, né, vou beijar a diretora e tal pessoa. Quando eu vou falar, aparece a diretora bem na minha frente, cara. Aí dei 2 passos pra trás. Mas foi uma boa época, sim. Então, João, continuando o assunto aqui. Você mora no Líbano e eu não quero adiantar detalhes da sua vida no Líbano, porque temos uma sessão inteira mais pra frente. Mas você tinha a pretensão de morar no exterior desde novo ou isso aconteceu naturalmente? Cara, na verdade, assim, eu comecei a aprender inglês cedo, justamente porque eu tinha essa vontade de andar por esse mundão. Eu tenho um espírito muito livre e eu não me conformava em nascer e crescer, e me reproduzir e morrer no mesmo lugar. Eu acho que o mundo é muito grande e a gente precisa explorar as várias facetas que ele tem. A gente precisa se expor a novas culturas, a novas comidas, novas pessoas, novas línguas.
Eu acho que só dessa forma a gente consegue realmente crescer como pessoa, apesar de ser possível também no lugar onde você está, mas assim, pessoalmente eu acredito que essa é a melhor forma, é o jeito ótimo de se fazer isso, né? Então justamente por isso eu comecei a aprender inglês desde pequeno e justamente por esse motivo. Então já é algo que nasceu comigo, cresceu comigo, sabe? Perfeito. Tem até alguns canais no YouTube que eu acompanho bastante, de pessoa, como o inglês ele abre portas, né, pra essas questões. Tem alguns canais que eu acompanho, Vida Infinda, tem outros que são casais que simplesmente se aventuram no mundo. É um dos meus, eu tenho um sonho, assim, de montar uma vanzinha, sabe, com um colchãozinho, fazer uma cozinha bem artesanal mesmo, e também me aventurar pela América Latina. Sério, do fim da América Latina, subindo até os Estados Unidos. E ainda vou seguir esse sonho. É engraçado que hoje em dia tá proliferando esse tipo de canal em qualquer uma das redes sociais. Pode ser YouTube, pode ser Instagram, de gente que decide viajar pelo mundo, procurar o rumo deles. Eles saem viajando por aí, postando nas redes sociais e, cara, a galera financia, velho. Tá em alta esse negócio aí, viu? Se você quiser viajar pelo mundo. Eu acho que é uma ideia ótima. Eu não teria perfil pra conseguir dinheiro pra fazer isso, conseguir dinheiro por isso, né, por causa disso. Eu prefiro conseguir dinheiro antes e depois ir fazer as viagens, e depois, enfim, arranjar alguma forma de ir. Mas eu realmente acho que é uma ideia excelente. Se eu tivesse o dom pra isso, eu com certeza ia atrás desse sonho. É engraçado que nos Estados Unidos é onde tem esse tipo de cultura muito forte, né? Eu não tô falando de viajar ao redor do mundo. Tem muito americano, principalmente, que tá na fase da faculdade, né, que eles vão pra Europa dar uma mochilada, mas é muito comum as pessoas fazerem uma mochilada dentro do próprio país. E se você parar pra pensar que o país é continental, cara, é muito fácil você fazer isso. Tem a Rota 66, que você corta o país de um lado ao outro. E parece ser uma viagem bem divertida, viu? Tem um monte de cidadezinha no caminho e geralmente as pessoas finalizam lá no Grand Canyon. Eu tenho vontade de fazer isso no Brasil, só que tem muita gente que faz mochilão aqui, mas tem a questão da segurança, né? O pessoal fica um pouco com medo. Os caminhoneiros aqui no nosso país, eles são muito solícitos. Eu já tive uma empresa, né, de transporte rodoviário. Vez ou outra eu pegava até o meu motorista dando carona. E eles dão carona e até ajuda os caras, pagar almoço e tudo. O caminhoneiro no Brasil ele é muito solícito. Só que assim, mesmo assim, as estradas brasileiras, elas não têm muita segurança. Mas tem a galera que faz aqui também. João, fala um pouco da sua vida acadêmica aí. Qual curso que você queria cursar de verdade? Foi esse que você cursou no fim das contas? Você já falou aí que foi estatística, né? Eu tava meio perdido na vida, na verdade. Eu tinha esse desejo de viajar o mundo, de conhecer outras culturas e tudo mais, mas eu não sabia como chegar até lá, né? Então eu era muito bom no ensino médio em química e matemática, especialmente. Mas o meu maior dom era justamente para química. Só que química era mais difícil de entrar na UNB, Universidade de Brasília. Demorava mais para se formar e no fim das contas pagava menos. Então pensei, qual é a melhor forma de eu conseguir dinheiro para custear as aventuras ou histórias que eu queira viver no futuro, né? Aí eu resolvi fazer estatística, porque eu tinha 2 primos já estatísticos, os 2 ganhavam muito dinheiro, ganham até hoje, e viajavam o mundo por ali, então eu resolvi seguir o mesmo rumo que eles, e passei na UNB, fiz estatística, mas no meio do caminho eu descobri que eu odiava o curso, eu odeio até hoje, não gosto de forma nenhuma. Eu terminei, me formei nele só porque eu realmente já tinha começado, mas foi uma frustração enorme. E aí no fim das contas, depois de eu ter formado, eu já fui trabalhar na área também, comecei a fazer uma pós-graduação para começar a desviar o caminho um pouco disso, né? Porque em Brasília até que é fácil você conseguir emprego sendo estatístico, porque no Centro-Oeste inteiro só uma universidade oferece esse curso, então tem pouquíssima gente formada e o mercado de trabalho é imenso. Tem muito banco, muita empresa de TI. Justamente, é muito fácil e você ganha bem, mesmo sem experiência. Mas como eu não gostava, eu já comecei a fazer uma pós, aí eu fiz uma pós justamente em gerenciamento de projetos para tentar sair disso e ir para a área de ajuda humanitária. Mas tá lá no meu currículo que eu tenho estatística, eu pretendo não usar isso tão cedo e se eu puder me desvencilhar disso de uma vez por todas. Ó, mas eu te falo que assim, por padrão você já fugiu do clichê, porque geralmente aluno que tá perdido na vida e não sabe o que quer fazer na faculdade é admin. O cara vai fazer admin. Você é a primeira pessoa que eu ouço falar que foi fazer estatística. Mas é justamente porque eu tava perdido, mas eu tinha um foco, que era ganhar dinheiro. E
se eu fizesse administração, provavelmente eu não ganharia dinheiro. Eu tenho até uma história pessoal que, assim, eu me formei em TI. A nossa sala, primeiro, 2 coisas aconteceram durante o curso. A primeira coisa é que acho que eram 60 e tantos que começaram o curso, acho que uns 10 mais ou menos terminaram. E a segunda coisa é que a partir do segundo semestre teve uma migração em massa pra admin, meu amigo. Na hora que começou a falar em programação, todo mundo saiu correndo, velho. Eu, no meu curso, eu fiz 2, né? Eu iniciei 2. Eu comecei ciências biológicas e depois eu fui pra ciências sociais. Eu fui pra ciências biológicas porque a minha faculdade faliu, né? Eu saí de ciências biológicas. Juro pra você, cara... Parece um bom motivo. Eu tranquei o curso um semestre antes da faculdade falir. Era... faculdade... Era muito boa, cara. Era muito boa. Ela tinha 2 polos, né? Ela tinha o polo aqui, no que era proposital porque ela tinha uma fazenda gigante para o trabalho de veterinária e biologia, que era o meu curso. Só que ela era administrada por militares, então teve uns negócios aí de separação da sociedade e a faculdade faliu. Aí eu fui para Ciências Sociais. Ciências Sociais foi um curso, assim, do nada também, assim. Só que ao contrário de você, eu comecei a gostar muito do curso. É porque eu sou meio mulher de malandro, porque eu ia pra faculdade e eu tinha algumas ideias que eram diferentes e meus colegas todo dia queriam debater comigo, sabe? Eu era tipo a pessoa não grata do grupo. Era eu chegando assim, o pessoal, ixi, olha lá. Ao contrário, eu acabei gostando muito, assim, desse curso. João, você participou de algum projeto universitário, intercâmbio, pesquisa ou projeto do governo? Cara, no meio do caminho eu tive 2 oportunidades que foram muito boas pra mim. A primeira delas foi que eu consegui pelo programa Ciências Sem Fronteiras, eu não sei se o ouvinte conhece esse programa, que o governo selecionou, entre aspas, os melhores alunos do país que estudavam exatas para fazer intercâmbio em algum lugar do mundo. E coincidentemente, entre aspas, eu era um dos melhores alunos do Brasil, mas esse parâmetro aí tá muito defasado. E eu consegui ir pra estudar 1 ano fora com tudo pago. Eles pagaram passagem aérea, pagaram seguro, me deram um computador, enfim, daí davam uma mensalidade pra gente por lá também pra sobreviver. Então essa foi a minha primeira oportunidade. Em resumo, eles queriam seu corpo nu, né? Pra te dar esse tanto de coisa, velho. Pois é, eles queriam formar profissionais pro futuro, né? Mas acabou que eu odiei meu curso e o retorno do governo não foi tão bom nesse aspecto. Mas eu acabei indo para Amsterdã, passei lá 1 ano estudando coisas relacionadas a business, a management, a própria língua holandesa também. E foi um dos melhores anos da minha vida, disparado. Amsterdã? Cara, que cidade, você cara. conhece a fama que essa cidade tem, né? Então, cara, o que eu gosto de Amsterdã é justamente por isso, porque ela tem várias famas. Porque se você pensa em algumas cidades, você lembra de algumas coisas específicas a respeito daquela cidade. Amsterdã, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a maconha, claro. Mas em segundo, pode vir o Red Light District, que é aquela rua de prostituição. Em terceiro pode vir os queijos, quarto os moinhos, depois as tulipas, depois as bicicletas. Enfim, é uma cidade tão rica, tão assim plural, que você não consegue se resumir em uma coisa só. Então, na minha opinião, é a melhor cidade do mundo pra se morar. Não, eu já até penso tua rotina diária. De manhã você vai comer um brownie, depois na parte da tarde vai dar uma passadinha só pra dar um check ali na Rua Vermelha e pra completar eu compro uns tulipas pra voltar pra casa. Esse tipo de estereótipo a gente tem, né, assim, olhando à distância. Eu acho que é o mesmo estereótipo que eles têm da gente, que a gente acorda já sambando, aí vai tomar um guaraná de café da manhã, cerveja, vai jogar futebol o dia inteiro e volta pra casa pra comer feijoada. É isso aí. Se você chega lá, você vê que o nativo nem liga pra essas coisas, sabe? E aquilo ali é só pra turista. O nativo mesmo, eles não gostam de Amsterdã, eles acham muito cheio, e eles não usam maconha. É coisa pra turista ver mesmo. É engraçado que o meu irmão, ele pegou... Ele não fez faculdade pública, ele terminou o curso dele ali na... Só que ele fez um intercâmbio em... Qual foi a cidade? Foi na Espanha, eu não vou lembrar agora o nome da cidade. Mas ele passou um tempinho lá na Espanha e de lá ele pegou um dia de folga e foi pra Portugal, sabe? Visitar uma faculdade que tinha lá. Cara, ele falou que em Portugal a única coisa que tinha nos campos era maconheiro. Não tinha outra coisa.
Na verdade, ele até falou assim, tinha alguns que estavam disfarçados de estudante. Era tipo cosplay, sacou? O cara é maconheiro por profissão e faz cosplay de estudante. Pois em Amsterdã, cara, a coisa mais difícil do mundo é você ver um estudante fumando maconha ou qualquer coisa do tipo, ou comendo um bolinho de maconha. E na Universidade de Brasília eu tive muito mais contato com isso, né, com pessoas que estavam utilizando e vendendo e tudo mais, do que em Amsterdã. É, mas a Universidade de Brasília ali é brabo. Eu trabalhei durante 1 ano e meio, se eu não me engano, com um daqueles departamentos lá da universidade. Tinha dias que eu saía de lá umas 9, 10 da noite depois de ter reunião com o diretor do departamento, sabe? E, meu amigo, o lugar era meio isolado, sabe? Que isso é muito comum ali na universidade. O campus é gigantesco e muitos dos prédios são isolados, né? Então, tinha o prédio numa esquina e ao redor só tinha mato. Todo dia que eu saía de lá umas 9 da noite, tinha umas luzes meio fantasmagóricas vindo do mato e um cheirão de maconha, cara. Não é porque acontece, né, cara? Toda vez que, de vez em quando, eu faço um tour ali pela UNB, porque faz parte da minha rotina de trabalho. Pelo menos umas 2 vezes ao ano. Toda vez que eu tô lá, eu tenho que normalmente eu vou com os meninos, eu tenho que ir direcionando os moleques, porque senão a gente depara com algumas cenas, assim, mais bizarras. Mas também é um estereótipo, né? E eu até imagino, assim, porque o João, voltando aqui à época do colégio, ele falou que tava perdido, mas ele sempre foi um daqueles, sempre entre os 3 melhores alunos da sala. E eu acho que na nossa sala ali, era bem disputado, né? Porque a gente tinha outros meninos também que eram muito focados, mas o João sempre tava ali entre os 3 primeiros. Já eu, cara, eu sou totalmente diferente do que eu era no ensino médio, assim, sabe? Eu era o cara que sentava lá no fundão, não fazia nada, arrumava treta com o professor de vez em quando, mas também foi ali uma ótima época. Mas o que eu ia falar com o João, e uma pergunta que eu faço pra ele, você sempre foi um cara muito... Se eu tiver errado, você me corrige, tá, João? Você sempre foi um cara muito ligado às suas bolhas de convivência, né? Igreja, escola e tal. Como foi pra você se deparar com esse mundo tão diferente, tanto na Universidade de Brasília quanto em Amsterdã? Você teve algum choque ali, inicial? Então, justamente por isso, por não concordar que uma pessoa tem que se restringir a uma bolha de convivência, tanto social quanto estrutural também, as diversas bolhas que a gente se insere ao longo da vida, eu não acho que isso seja viver a vida de forma intensa. Então, justamente por isso, por naturalmente eu ter bolhas ao meu redor desde que eu nasci, tudo contribuía para que minha vida fosse muito fácil. Prefiro não me... Qual é a palavra que eu posso usar para isso? Me acomodar. Essa é a palavra que eu tava procurando. Eu prefiro não me acomodar. Eu queria viver coisas diferentes, aprender com o diferente. Então, por isso que eu decidi me desvencilhar disso, não que totalmente, porque eu ainda amo essas bolhas, ainda convivo com elas sempre que eu vou ao Brasil, mas eu me recuso a viver única e exclusivamente por isso. Eu prefiro aprender com o diferente, ter amigos homossexuais também, aprender com outras culturas, comer comidas diferentes, enfim, tudo isso. E vem cá, nessa tua primeira viagem, quantos anos você tinha? Cara, a primeira viagem na verdade não foi essa do intercâmbio, foi antes disso, foi quando minha irmã ficou grávida e um belo dia ela chegou pra mim e perguntou: você toparia ir nos Estados Unidos fazer um enxoval do meu bebê? Eu olhei pra ela e falei: toparia, mas eu nem levei a sério, né? Aí 1 hora depois ela voltou: tá aqui, você vai dia tal e volta dia tal. E eu não sabia falar inglês direito, eu nunca tinha saído do país e nunca tinha viajado sozinho. E foi minha primeira experiência, foi essa, comprar roupa de criança, um marmanjo sozinho nos Estados Unidos fazendo enxoval de criança. As mulheres olhavam pra mim e pensavam: nossa, esse adolescente já é pai, que bonitinho, não sei o quê. Aham, bonitinho. Mas eu tinha, sei lá, acho que 17 anos talvez. Você viajou sozinho nesse dia? Sozinho, fui e voltei sozinho. Fui lá pra fazer essas compras. Minha irmã encheu meu bolso com o dinheiro dela lá pra comprar um enxoval. Comprei roupa de bebê adoidado lá e voltei, pronto. Pra mim mesmo eu não comprei nada. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei mais ou menos 1 semana e meia, 2. Caraca, foi roupa, hein, bicho? Pô. Não só roupa, berço também. Enfim, tudo que tem a ver com criança, que eu não sei nem dizer o nome. Mas naquela época eu tive que aprender tudo. Mas como você trouxe esse tanto de coisa? Mala extra lá, ela pagou tudo, né? Era pra ela economizou muito. Mesmo eu trazendo esse tanto de coisa, ela gastou, sei lá, 1/3 do que ela gastaria pra comprar as coisas no Brasil. Mas hoje em dia acho que isso não é possível mais não, porque as restrições de mala agora não te deixam nem colocar a mala no avião, mesmo pagando. Naquela época já era 2 de 32, né? Então já começava por aí que já tinha essa mamata. Hoje não tem mais essa ideia de 32 quilos. Mas além disso, ela comprou outras
malas extras e tudo mais, deu certo. Mas eu acho que ainda são 2 de 23, se eu não me engano. Ainda dá pra levar muita coisa. Eu lembro que em uma das minhas viagens nessa ponte aérea Brasil e Estados Unidos, eu tive que trazer de volta uma coisa pro meu chefe, sabe? E ele, assim, eu tava aqui e ele falou assim, cara, você pode trazer uma coisa aí pra mim? É só uma coisinha. Eu falei, uma coisinha pro meu chefe? Quem nunca, né? Por que não? E falei, não, beleza, pode mandar aqui pro hotel, eu levo de volta. Meu amigo, ele me mandou uma caixa de ferramentas de 10 quilos, velho. É a parada mais pesada que eu já tinha pego na vida, sabe? Umas ferramentas boas mesmo. E aí... Pior que nem dá pra levar em cima, né? Não, deu sobrepeso na mala, claro. Ainda mais que eu tava levando um pacote de, sei lá, uns 4 quilos de chocolate pra minha mulher. E aí, João, voltando lá à sua primeira experiência, né? Segunda experiência no exterior, mas a primeira desbravando ali o seu próprio universo, no Ciências Sem Fronteiras. Como é ser um brasileiro na Europa? É excelente. Você nunca tá sozinho. Você fala que você é brasileiro, você encontra pessoas pra interagir com você e pra ser amigáveis com você. E tem brasileiro em todo lugar, né? Brasileiro a gente tá pior do que chinês agora. Pra onde a gente vai, aqui mesmo no Líbano eu encontro gente falando português por onde eu vou. Então é um país muito querido por todos e eu acho que só abre portas quando você diz que é brasileiro. É engraçado que no exterior, uma coisa que eu percebo é o seguinte: dentro do Brasil a gente não parece ter esse amor à pátria muito desenvolvido, sabe? Mas parece que é uma coisa que aflora muito quando você vai pra fora, cara. O brasileiro sente orgulho de falar que é brasileiro. A síndrome do vira-lata some, né? Quando a gente sai do país. Some, exatamente. Parece que... parece uma coisa meio mística, que simplesmente acontece com todo brasileiro que tá no exterior. Muito gringo, quando eles vão pra fora, eles, sei lá, meio que ficam meio introvertidos em falar a própria nacionalidade, né? Já o brasileiro é totalmente aberto quanto a isso. E assim, isso fica até mais evidente porque, apesar de eu e vocês aqui, se a gente escutar alguém falando português e a gente estando longe de casa, a gente reconhece na hora. Mas o sotaque brasileiro é meio esquisito, as pessoas não conseguem perceber só pelo sotaque. Assim, eu costumo pensar que quando você tá no Brasil, você só critica o tempo inteiro. Mas quando você sai do país, você começa a ver que viver no exterior é bom, mas é uma merda. E viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Parafraseando Tom Jobim, ele é o autor dessa frase. Eu concordo muito com ele. Quando você sai do país, você vê que realmente não existe verdade maior do que essa. É porque tem umas coisas que são insubstituíveis, né? E isso tá muito atrelado à nossa cultura. É engraçado que isso até é um pouco conflitante com aquilo que você falou no início, com essa coisa de viajar e tal, mas eu acho que tá muito atrelado ao vínculo que a gente tem com o nosso chão, entende? Com as pessoas ao nosso redor, por exemplo. Uma coisa que qualquer brasileiro que esteja no exterior agora vai se identificar. Ir na padaria às 5 da tarde comprar um pãozinho. Não existe isso aqui. Principalmente de manhã, onde eu estou. Se você quer um pão 6 da manhã, não existe. O padeiro aqui acorda 9 da manhã. Nunca vi isso. A gente só percebe o quanto isso faz falta quando você tá longe de casa. Exatamente. E ainda sobre suas histórias, João, você já teve algum perrengue na Europa? Cara, não, já tive vários. Mas muitos vários. Mas eu vou citar um deles aqui que foi marcante. A gente tava fazendo um mochilão pelos países bálticos, pelos Balcãs, que é Croácia, Bósnia, Sérvia, esses países assim que ninguém quer conhecer, mas que na verdade são muito ricos em cultura, em história, em tudo. Vale a pena, fica a dica aí. E a gente voltando, a gente acabou descendo na Bélgica, em Bruxelas. E a gente tinha que pegar um ônibus de volta para Amsterdã, eu e mais 2 amigas. E a gente acabou que perdeu esse ônibus por algum motivo que eu não lembro qual foi. E o problema é que a gente não tinha dinheiro no bolso mais. E a gente não tinha como voltar para casa. A gente estava numa cidade sem dinheiro no bolso, sem o que fazer. E o mais engraçado é que a gente já tinha gastado todas as nossas roupas, não tinha mais roupa limpa. Então a única... Vira cueca. Não, as únicas roupas que a gente tinha era uma fantasia de girafa, uma de unicórnio e a outra menina estava vestida normalmente. Então estávamos nós, eu vestido de girafa, uma menina vestida de unicórnio, a outra vestida normalmente, sem dinheiro na rua. Ela era normal, né? Ela era normal. E essa menina tinha acabado de terminar o namoro, então ela tava chorando sem parar. Foi uma situação horrível, e a gente sem ter pra onde ir. Aí o que a gente pensou? Poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu vou conseguir dinheiro. Então eu peguei um pedaço de papelão, pedi uma caneta emprestada pra alguém e escrevi: tirar fotos com girafa, €1.
E a menina escreveu, tirar foto com unicórnio, €1. E a gente saiu, pedindo pessoa a pessoa, perguntando se queria tirar uma foto com a gente, €1, porque a gente tava sem dinheiro e tudo mais. No fim das contas, a gente conseguiu dinheiro pra comprar a passagem de volta, mas ela só saía no dia seguinte. E a gente não conseguiu dinheiro pra dormir. Então a gente teve que dormir no meio da rua, numa praça, super conhecida, cartão postal lá de Bruxelas. A gente dormiu lá vestido de unicórnio, de girafa, com papelão e tudo mais. E no dia seguinte, a gente acordou na rua, fez nossas necessidades na rua e pegou o ônibus e foi pra casa. Finalmente chegamos. Não, eu imagino a cena de uma girafa e um unicórnio consolando uma depressiva, né? Ela não parava de chorar, cara inchada. Mas foi muito bom. Meu Deus. Mas uma coisa que a gente tem que admitir é que ser mendigo na Europa é muito diferente de ser mendigo no Brasil, né? Isso é verdade. Cara, em Amsterdã a gente não acha um mendigo na rua. A gente não acha um cachorro abandonado. A gente não acha nada disso. Então nem existe lá, pra falar a verdade. Então quando existe, realmente é diferente. Quanto a cachorro, na China também você não acha nenhum cachorro abandonado. Vira tudo churrasco. Nossa. Quando o cara falou China em cachorro aí, eu já pensei. Ai, ai. Mas, continuando aqui, ô João, a gente sabe que você agora toca um projeto aí no Líbano, né? Mas fala um pouquinho de como surgiu essa oportunidade pra você viajar pra tão longe. Cara, essa oportunidade surgiu de uma maneira muito, assim, inusitada, eu diria. Eu tava de terno e gravata no meu trabalho, insatisfeito, querendo mudar e fazendo curso de pós-graduação em gestão de projetos, né? Até que um senhor de 65 anos, mais ou menos, chegou pra mim e falou, cara, eu vou me aposentar e eu tô querendo ir pro Líbano fazer algo de bom pro mundo. Eu não quero, assim, pegar minha aposentadoria e ir pra casa de praia e ficar curtindo, relaxando, aproveitando os filhos, os netos e tudo mais. Eu tenho lenha pra queimar e eu quero ajudar, eu quero fazer algo de bom pro mundo. E como eu sei que você já viajou bastante, você tem essa experiência internacional, fala outra língua e tudo mais, então quer vir comigo, quer me ajudar, quer gerenciar esse projeto? Me corroborou com o fato de eu estar fazendo essa pós-graduação em gestão de projetos, né? Então foi a partir daí, foi essa iniciativa. Por que a gente escolheu o Líbano? Porque o Líbano é um país que tem maior número de refugiados per capita no mundo. Então é um país que tem sofrido muito. E ele escolheu aqui. Então eu e minha esposa viemos pra cá pra iniciar o projeto. E, enfim, aí é a história pra contar. Muito bom, cara, muito bom. Quando você chegou aí no Líbano, você teve algum aspecto mais complicador na adaptação da vida, do recebimento, dessa nova empreitada? Cara, aqui o que mais me impacta é justamente o trânsito, porque é caótico. Mas o trânsito se reflete justamente no pensamento que o libanês tem. Ele não tem senso do coletivo. Para ele, o coletivo não importa. O que importa é o individual. Isso se reflete no trânsito, isso se reflete na sujeira que a gente encontra na rua. Se você for na casa de um libanês, a casa dele vai estar perfeita. Assim, não vai encontrar uma poeira em nenhum móvel. Mas do lado de fora, você vai encontrar lixos empilhados até o teto do muro dele. E você dirige na rua, ninguém te dá preferência de nada. Todo mundo buzinando o tempo inteiro. Então cortando fila. Ninguém respeita as regras por aqui justamente por falta de senso de coletividade. E você tá no aeroporto, a pessoa te corta entrando na sua frente, não fala nada. No mercado também, nos correios. Então esse tipo de mentalidade é o que tá sendo mais difícil de se adaptar. Existe tanto pontos bons quanto pontos ruins. Mas esse pra mim tá sendo muito difícil. É engraçado como os extremos, eles sempre... Você sempre consegue traçar um paralelo entre eles, né? Porque, por exemplo, a gente... Em uma sociedade totalmente coletivista também é tudo horrível. Porque a única coisa que você teria é alguém lá em cima sendo o líder do grupo, entendeu? E o grupo vai seguir tudo que o líder fala. E você tem do outro lado também uma sociedade que ignora totalmente essa característica humana, que é justamente viver em grupos, né? Que vira essa anarquia maluca. Igual um outro exemplo também é o trânsito da Índia, né? Que você não tem regra nenhuma. É gente atravessando, é carro indo pra um lado, indo pro outro. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um cruzamento na Índia e cara, era impossível acompanhar aquilo dali. Porque era um cruzamento de 4 vias e as pessoas saíam de qualquer uma das vias e entravam em qualquer outra das vias. E aquilo dali não dava pra você entender nada do que estava acontecendo. E o mais incompreensível é que eu não vi nenhum atropelamento em todo o vídeo.
Era impossível conseguir imaginar aquilo dali no Brasil sem ter um acidente. Mas aqui a gente já presenciou os acidentes. É mesmo? É triste. Inclusive, quando eu cheguei aqui, por ter uma equipe grande aqui trabalhando com a gente teve que comprar uma van. E eu comprei essa van, nova, zero. A última van do país, inclusive. E aí, estávamos com a van e eu fui um dia no mercado. E eu deixei a van encostada lá na vaga. E quando eu voltei, tava cheio de gente, cheio de ambulância, cheio de tudo. Tinha tido um acidente entre dois carros, que estourou airbag, cheio de sangue no chão, uma coisa horrorosa. E esses dois carros foram, assim, se empurrando até literalmente, sei lá, 40 centímetros da van. Então foi, assim, o que eu chamo de milagre mesmo, porque os vidros estavam em cima da van, mas a van estava intacta. Não aconteceu nada com ela, nem com a gente. Enfim, foi realmente, esse dia foi aterrorizante. Eu cheguei a ficar tremendo nas bases. Uau. Nossa. Eu lembro que outro dia eu quase sofri um acidente, mas isso é meio comédia. Só pra avisar logo. Que eu tava, antes dessa pandemia e tudo que tá acontecendo agora, eu tinha decidido deixar o carro em casa e tava indo pro trabalho de busão. Pegava um ônibus todo dia, tirava um cochilo, lia um livro, fazia alguma coisa assim. E quando chegava, eu andava 5 minutos até o escritório. Teve um dia que eu já tinha descido do ônibus, tava andando, eu com fone de ouvido, né? E mesmo com fone de ouvido eu escutei um poc, sabe? Aquele barulho meio abafado, de duas coisas se batendo. Aí eu olhei pra minha esquerda, aí eu vi que 2 carros se bateram e um deles veio atravessando a rua na minha direção. Só que o cara, ele veio atravessando, quase estacionando o carro, sabe? Se o cara tivesse triscado no freio, o carro parava, mas ele não parou. Ele veio vindo e eu pensei assim, cara, se esse carro tivesse rápido, eu já era, porque ele tá alinhado aqui comigo, não ia ter pra onde correr, mas eu fui andando, o carro veio vindo. Até que o carro bateu no meio fio que tava um passo atrás de mim. Não tive que acelerar nem um pouquinho o passo, mas é isso. Quase fui atropelado em câmera lenta. Não, mas comigo já aconteceu muitos acidentes, assim, de trânsito. Principalmente quando eu tirei a carta, né? Assim que eu tinha tirado a carteira, eu consegui bater o carro 3 vezes, cara. E se eu falar que nenhuma delas foi minha responsabilidade? Nenhuma. Tá bom, não acredito. Não. Eu também. Tô super acreditando aqui. Que loucura, cara. A primeira batida, eu tava indo naquela subida ali, indo pros... O cara lá na tava subindo, né, o balão, ele voltou e deu um cavalinho de pau, acho que ele entrou errado, né, e ficou de frente pra mim, cara. Velho, eu freiei, joguei o carro pro lado e bateu, né. Aí ele tava meio transtornado, porque a sogra dele tava internada, foi isso que ele falou. E o segundo, cara, foi uma van do SBT, velho, que bateu em mim. Aquela... E eu lá de boa, só que aí que tá, né, eu não sei se realmente era do SBT. O que me pareceu é que alguém pintou pra assalto, entendeu? Fingindo, sei, porque eu liguei no SBT depois. Aí eu aqui de boa, o cara jogou a van em cima de mim, cara, eu quase capotei o carro. Aí eu ainda dei uma certa perseguida assim, não consegui achar, deixei pra lá. João, você falou a gente, agora há pouco. Você foi com a sua família? Você foi sozinho? Como você está acompanhado aí? Cara, em 2018, agosto de 2018 eu me casei, no dia 12, e dia 12 de agosto de 2019 eu fui embora pro Líbano. Então exatamente 1 ano de casamento eu vim pra cá. Então a gente chegou aqui, eu e minha esposa apenas, justamente pra dar o start no projeto. Então a gente veio sozinho, até então, né? Isso é um desafio, né? Porque cultura nova, lugar novo, não dá pra comprar pãozinho de manhã. Sua esposa deve ter ficado maluca no início. Não, ela tem esse espírito livre também, igual eu, então ela tá tranquila. E ela já estava acostumada por isso também, por ela ter vivido em outros países quando era menor. Ela fez ensino fundamental na Argentina, por causa do trabalho do pai dela. E ela também morou nos Estados Unidos também por causa do trabalho do pai dela. Então ela tá acostumada a não passar muito tempo num lugar só. Então ela se adapta facilmente. Bom, por você eu não tô nem preocupado. Se você já dormiu na praça vestido de girafa, cara, então acho que dá pra sobreviver em qualquer canto, né? Nada pode ser pior que isso. Olha lá, às vezes o único que te servia seria o de unicórnio, e isso seria pior. Vem cá, falando um pouquinho desse projeto que você toca aí na Líbia, você pode dar um pouquinho mais de detalhes sobre ele? Cara, eu acho que você poderia fazer a pergunta de novo, trocando Líbia por Líbano. É. Falando um pouquinho sobre esse projeto.
Sabe o que é mais engraçado? Eu troquei Líbia por Líbano umas 3 vezes quando minha mulher perguntou quem que a gente ia entrevistar hoje. Cara, a gente chegou aqui sem saber muito bem pra onde a gente iria, o que a gente ofereceria. A gente tinha essa ideia desse senhor que estava para se aposentar, de que queria fazer algo útil, mas a gente ainda não sabia muito bem o que seria. Então a gente foi pesquisar qual seria o melhor approach possível, e nesse momento me serviu a estatística que eu havia estudado, porque a gente fez uma pesquisa com os refugiados, várias famílias refugiadas, para entender o que é que eles gostariam que a gente oferecesse a eles. Então, ao invés da gente chegar com algo pré-definido e falar assim, ó, toma aqui, a gente tem isso para oferecer, você quer participar ou não? A gente fez o contrário. A gente chegou e perguntou, como eu posso te ajudar? A gente tá aqui para ajudar, para aprender com vocês. O que a gente pode te oferecer? Nessa pesquisa a gente viu que o que eles gostariam de aprender era futebol, justamente por sermos brasileiros. Eles gostariam de aprender inglês, gostariam de aprender costura e computação. Então essas são as 4 coisas que a gente decidiu implementar. E a gente escolheu a cidade de Masdar Anjar, que fica ali na fronteira com a Síria, literalmente. Essa cidade tem a mesma distância para Beirute que para Damasco, que é a capital da Síria. Então ela está bem no meio do caminho. E ali a gente decidiu que implementaria em parceria com a prefeitura local as nossas atividades. E a prefeitura disponibiliza para a gente um campo de futebol e uma sala de aula. E a gente entra com o staff, com as aulas, e todo o custo é dos nossos doadores, né? Então é basicamente isso. Uau, é engraçado o quão a identidade brasileira é associada ao futebol, né? Eu até costumo dizer que eu sou um brasileiro falsificado porque eu não gosto tanto de futebol, assim. Eu até gosto de jogar, mas eu não consigo mais ter paciência pra ficar assistindo. Algum de vocês se identifica com isso? Eu totalmente, eu nunca joguei. Acho que o João Marcos ele joga pra caramba, né? Mas eu nunca fui muito fã de futebol. Nossa, eu tô aqui, daqui a pouco, eu não sei que dia você vai ouvir isso daí, ouvinte, mas hoje é dia 23/8, no momento dessa gravação, e daqui a pouco o menino Neymar entra em campo pra final da Champions League, então eu tô aqui que não tô me aguentando. Não, menino não, pô. Agora estão chamando de O adulto Ney. adulto Ney. Um minuto de silêncio e reverência. Sacanagem. Vamos continuar o programa. Pois é. É engraçado que hoje em dia eu tô acompanhando futebol quase que da mesma forma que eu acompanhava antes, sabe? Eu sempre falei que eu era corintiano. Ó, nunca fui preso, viu, gente? Já aviso logo. Eu só dizia que era corintiano, mas eu era falsificado também. Mas assim, o jeito que eu acompanhava os jogos, quando eu chegava no trabalho no dia seguinte, eu perguntava pros meus amigos flamenguistas, e aí, o Corinthians ganhou? E hoje em dia eu acompanho pelo Twitter, né? Quando começa a surgir hashtag com Neymar, eu sei que alguém tá jogando. Shame on you, que vergonha. Eu te falei, eu não sou um brasileiro muito comum. Mas aqui, além de se identificar com futebol, eles também se identificam com o brasileiro em si. Porque existem mais libaneses no Brasil do que no Líbano, por incrível que pareça. O Líbano tinha uma população de mais ou menos 4 milhões e pouco antes da crise de refugiados da Síria. E no Brasil existem 10 milhões de libaneses. Então as pessoas nascem aqui e têm parentes por lá, vão pra lá à procura de uma vida melhor, né? Peraí, pra onde que eles vão? Pro Brasil. Existem 10 milhões de libaneses no Brasil, uma estimativa, né? Aproximada. Não, mas eles vão pra onde por uma vida melhor? Cara, se você comparar com o Líbano, se você acha que Brasil é uma piada, você precisa passar aqui uns dias pra ver o quão engraçado é esse país aqui. É, perspectiva muda tudo, né? Pois é. Pra acabar nesse bloco, uma pergunta. Como funciona a religiosidade no país, no Líbano? A gente fez uma breve pesquisa, mas é muito bom escutar de você. Aqui tudo gira em torno de religião, pra ser sincero. Porque os cargos políticos têm a ver com religião. Aqui, você só é presidente se você for cristão, você só é primeiro-ministro se você for muçulmano e assim por diante. Cada função aqui, cada cargo político, existe uma religião denominada pra ele, definida pra ele. Quem é muçulmano não pode casar com cristão, declarado, você precisa se tornar da religião da outra pessoa pra você conseguir casar com ela. Tem a sua religião no seu documento. Então tudo aqui gira em torno disso. Mas no Médio Oriente é um dos países mais livres nesse aspecto, porque não existe restrição em que religião você pode ter. Aqui tudo gira em torno disso, mas você é livre para ter a religião que você quiser. Aqui não existe problema em ser cristão, em falar que você é cristão. Em outros países pode ser até pena de morte, né? Mas aqui não, que nesse aspecto é tranquilo. Poxa, mas eu vejo um problema tão grande nisso, cara, no fato de você ter que colocar a sua religião no seu documento de identidade, porque a verdade é que você tá criando uma lista para perseguição, né? Se em algum momento a política do país mudar e você tiver uma perseguição,
não, a lista já tá feita. Pois é, mas justamente, esse é o medo das pessoas, e é por isso que isso se perpetua tanto. É medo de uma perseguição. Porque aqui já existiram várias guerras por causa de religião. Então por isso que existe essa divisão. Eles tomam muito cuidado para que as religiões sempre estejam representadas na política do país. Porque se um dia isso mudar, pode ser que um grupo comece a dominar e isso vai implicar na discriminação de um outro grupo, ou enfim, na reclusão de algum grupo. Então essa é uma preocupação muito grande. Eles, entre aspas, se odeiam. Assim, os cristãos não gostam de lidar com muçulmanos vice-versa. Existem aqui onde eu moro, na cidade de Zarli, existe bairro de cristão, bairro de muçulmano, e eles evitam, assim, conviver um com o outro, sabe? É triste, mas é a realidade. É muita história nesse conflito. Inclusive, a gente vai soltar... Bom, quando esse episódio aqui for ao ar, o episódio sobre o islamismo já vai estar no ar. A gente fez uma destrinchada boa nas relações. Ficou bem legal. Cara, mas só pra corroborar, pra você ter uma ideia, você falou sobre história, aqui cada um desses grupos tem um ponto de vista. Esse país é uma bagunça, você pergunta para as pessoas quais são as perspectivas dela pro futuro e ninguém sabe responder. E um ponto muito interessante é que a respeito da história que já passou, também cada um tem uma versão. Então não existe certo e errado por aqui, porque cada um tem sua verdade. Pra você ter noção, na escola só existe livros com história do Líbano até a sua independência. Depois disso não existe livros que contem a história do país, porque cada um conta de um jeito. E não existe verdade sobre isso. Então um cara que é cristão vai contar a história de uma forma, um cara que é muçulmano vai contar de outra, e ninguém sabe como foi, e eles convivem dessa forma, sem história, sem passado. Nossa, que horrível. Não, mas pera, existe verdade objetiva no mundo. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Se as coisas aconteceram de um jeito, aconteceram daquele jeito. Não tem nenhum relato histórico, mesmo que seja fora do país, detalhando esses períodos meio obscuros da história do Líbano, não? Cara, você senta com libaneses pra conversar sobre isso, assim, principalmente quem é mais jovem, que já tá começando a se desvencilhar dessa questão religiosa, porque você vê que quanto mais, assim, instruídos são as pessoas por aqui, mais elas tentam se desvencilhar disso, porque vê que religião nesse país é só problema. Então, você pergunta sobre a história e eles não sabem responder, eles dizem que não existe verdade aqui. Cada um tem sua perspectiva, seu ponto de vista, e por esse motivo não existe uma verdade fixa, pontual, de como foi realmente que aconteceu a história. Então eles preferem não imprimir isso nos livros de história, então até a independência existe uma verdade que todo mundo consegue concordar, mas depois disso é cada um por si. Que tristeza, cara. País sem história é uma tristeza. Eu só posso exprimir tristeza mesmo pelo país. Na verdade é um país cheio de histórias, né? De confusão de histórias. Mas a questão é que estão substituindo a história pela narrativa, né? Estão transformando o que deveria ser um relato em uma guerra de narrativa. Que mais isso acontece, ainda mais por causa de conflito religioso, né? Acontece a mesma coisa na política também. No dia 4 de agosto, houve uma grande explosão no porto de Beirute. Você estava próximo do ocorrido? Cara, eu moro em Zarli e trabalho em Majda-Anjar. Como eu já disse anteriormente, não ficam próximos a Beirute. Relativamente próximo, porque o país é tão pequenininho que tudo aqui é perto, né? Pra você ter noção, o Líbano é 823 vezes menor que o Brasil. Então caberiam 823 Líbanos no território brasileiro. É muito pequeno. Nesse dia, especificamente, eu tinha ido a Beirute fazer orçamentos de trabalho, reuniões, ida ao banco, enfim, resolver tudo isso. E eu passei no exato local em que houve a explosão em 2 oportunidades. De manhã eu passei por lá, fiquei preso no engarrafamento por vários minutos ali, justamente em frente. E à tarde, cerca de 2 ou 1h30 antes da explosão, eu estava naquele exato local de novo, em outro engarrafamento. Então, se ela tivesse ocorrido em, assim, 1h30 antes ou algumas horas antes pela manhã, eu provavelmente teria virado poeira por ali. Uau! Cara, que louco. Eu lembro que teve uma galera que tava perguntando sobre você nas redes. Tipo assim, dá notícias aí, cara, porque, sabe, né? Queremos saber como você está. Aí eu lembro que você veio e se pronunciou, falou que tava tudo bem com você, mas que você tinha passado ali pelo local várias vezes ao dia. É porque realmente as imagens foram chocantes, né? Os vídeos que as pessoas viram foram assustadores, parecia uma bomba atômica. Então realmente não interessa se você não mora em Beirute, se você tá a quilômetros de distância, as pessoas ficam preocupadas, né? E a gente deu pra sentir os efeitos de onde a gente mora. Então a fumaça chegou aqui, teve gente que relatou que sentiu tremores e tudo mais. Então
realmente foi assustador. A explosão foi gigantesca, né? Cara, e o mais incrível que eu vi nessa história toda foi a quantidade de ângulos diferentes que pegaram dessa explosão. Tem até do mar, cara. Tinha alguém no mar filmando, inclusive uma coisa que ficou na minha cabeça é se a explosão teria gerado alguma onda no mar, mas aparentemente não, né? Ficou contida só em terra mesmo. Eu acho que é porque ela foi na superfície, né? Se ela tivesse sido abaixo da terra, aí sim, eu acho que poderia realmente implicar em algum desses aspectos aí. Mas como foi em superficial, aí não teve nada demais com o mar. E, João, qual é a explicação oficial do governo sobre a explosão e qual o burburinho das ruas? Cara, explicação oficial, sinceramente, é que foi uma fatalidade, foi um acidente, né? Essa é a explicação oficial. Cada um tira a sua responsabilidade, né? Ninguém quer ser culpado por isso. Mas o burburinho das ruas é que realmente existe alguma coisa por trás, e principalmente envolvendo o partido político aqui, que é chamado de Hezbollah, que é o partido oficial do país, e conflito que eles têm com o país vizinho, que é Israel, divide fronteira aqui. Eles estão em constante conflito, é sempre um abatendo o drone do outro, um invadindo o território do outro, é sempre, toda semana a gente escuta alguma coisa. Hoje mesmo eu acordei e li as notícias de que o Hezbollah tinha abatido um drone de Israel lá no sul do país. Então o burburinho das ruas é que existe alguma relação entre os dois, mas não há nada comprovado. Israel não assumiu nenhuma autoria nesse aspecto, mas todo mundo desconfia, né? Vamos esperar agora cenas dos próximos capítulos. Mas esse é o tipo de coisa que nunca ficará claro, né? Tanto por parte do Hezbollah quanto de Israel, nenhum dos dois tem interesse nenhum em deixar as coisas públicas, porque, honestamente, cara, mesmo com o atrito que rola o tempo todo, eu acho que nesse momento ninguém tem interesse em guerra, não. É o que se discute por aqui também, que ninguém tem recursos pra isso, né? Ninguém tem interesse em fazer isso no meio de uma pandemia. Mas a verdade é que ninguém sabe de nada. É o que os nativos sempre dizem. A gente não sabe de nada, então a gente prefere não opinar. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Você falou sobre pandemia, João. Ouvimos falar aqui no Brasil de um full lockdown, logo depois da explosão. Isso foi resultado dos protestos que se seguiram ou da pandemia mesmo? Cara, a pandemia aqui até então estava muito bem controlada. Existiam pouquíssimos casos. Mas depois dessa explosão, aí abriram todo o país, porque até então existia o lockdown por aqui. A gente ficou preso em casa por vários meses, sem poder sair, e as pessoas estavam até que respeitando. Mas depois dessa explosão e com a duração desse lockdown, a impressão que dá é que o nativo não aguenta mais, ele não quer mais saber disso, ele prefere correr um risco de vida e ir trabalhar e fazer as coisas dele, sair de casa, do que continuar em casa. E isso se agrava ainda mais pela crise financeira. Então, por estar um turbilhão de fatores negativos no país, isso implica que as pessoas não estão aguentando mais ficar em casa. Então agora os casos voltaram a subir, estão batendo recorde dia após dia. Ontem mesmo foi recorde, e o país entrou em lockdown na sexta-feira. 2 semanas ninguém pode sair para lugar nenhum, só farmácias e mercados estão abertos. Mas não tem a ver com a explosão necessariamente. Então você já tinha uma situação econômica ruim antes da explosão, a explosão tá servindo basicamente só como catalisador social, é isso? Desde que eu cheguei aqui já aconteceu tanta coisa nesse 1 ano. Eu vou tentar resumir para você. Eu cheguei aqui em agosto, em outubro estourou uma crise política. Gerou muitos protestos na rua, justamente porque o cidadão nativo daqui não concorda com a forma como o governo é eleito, né? Com essa ideia de que o presidente tem que ser cristão e divisão por religião e tudo mais. Eles querem um governo que seja escolhido por mérito. E aí eles foram à rua, fizeram protestos assim, sem precedentes no país. Fecharam todas as ruas e tudo mais. Então a gente já ficou preso nesses meses por aí. Desde que a gente chegou também, já ocorreram 3 terremotos por aqui. Não terremotos grandes, mas terremotos pequenininhos, que dá pra se sentir o efeito. Desde que a gente chegou, já ocorreu um tufão, que levou árvores por aqui. Aí, justamente também a parte do coronavírus. Então você vê que nesse 1 ano que a gente tá aqui, a gente viveu, parece que 20 anos em 1 ano só. O país tá numa maré de azar incrível. João, eu tô percebendo um padrão aí. Você chegou no país, você trouxe tufão, terremoto, vírus. Cara, o que você tá fazendo aí? Eu também não sei. Eu também desconfio que seja eu. Eu seja o culpado.
Mas, assim, pior do que todos esses aspectos que eu te falei, a crise financeira é o pior de todos, sem dúvidas. Isso se agrava muito mais porque justamente o Líbano é o país que mais recebeu refugiados per capita no mundo. Então, se o país tinha 4 milhões de pessoas antes, agora ele recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados. Isso é incrível, quase 50% da população. 25%. É quase 50%, porque isso é 1,5 milhão de refugiados registrados. Existem os que não se registraram. Então é possível que a população tenha aumentado 50% de uma hora para outra. Quando você já tem um sistema assistencial do próprio país que já tá, como você fala aí, eu consigo imaginar que já estava meio colapsado e ainda com esse influxo constante que tá acontecendo. Cara, tá sempre, não é de alguma forma colapsado, está colapsado, não tem o que discutir. Desde que a gente chegou, o valor do dólar aumentou em 5 vezes. É como se o valor, se o dólar no Brasil chegasse a R$20, R$21. E o problema é que aqui no Líbano, isso se agrava muito mais, porque é um país muito pequenininho. Então só 13% da área dele é boa para plantar. Então a capacidade máxima de produção dessa área de 13% só daria para alimentar 130 mil pessoas, que é o que equivale a mais ou menos 3% da população. Então existe uma imensa necessidade de se importar tudo. E com dólar a esse preço, tudo no mercado disparou. Então as pessoas já estão desempregadas, com a crise do coronavírus também chegou para piorar isso tudo. Estamos com um incrível número de sírios por aqui roubando, entre aspas, o trabalho dos libaneses, porque eles aceitam receber menos, então os libaneses ficam sem trabalho. Então tudo isso está corroborando para que o preço do mercado dispare. Então deixa eu te dar um exemplo. 1 quilo de carne vermelha por aqui custa R$175. 1 quilo de banana tá R$17. 1 quilo de lata de leite em pó, mais ou menos. Da pior qualidade, assim, que você puder imaginar. Não é nem leite ninho. É R$141. Então as pessoas já chegaram no nível aqui de trocar móveis e eletrodomésticos por roupas e alimentos. Porque realmente não tem mais dinheiro para se comprar nesse nível. Caramba, e isso daí é a receita perfeita pra xenofobia, né, cara? Porque é muito fácil você associar a desgraça que tá acontecendo com tua família com os refugiados que estão chegando. Sim, com certeza. E tem histórico aqui também. Já existiu guerra entre os libaneses e os sírios. Então tem toda uma carga emocional aí por trás. Tem esse aspecto de que os sírios estão roubando os empregos dos libaneses e os sírios recebem ajuda da ONU por serem refugiados. Então os libaneses ficam com uma bronca dupla, que eles estão roubando meu emprego e ainda tem ajuda, e eu. Então é por isso que o nosso projeto ele quer atender os dois públicos, sabe? Ele dá tanto auxílio aos libaneses quanto aos refugiados, porque a gente entende que os dois públicos estão sofrendo muito. Perfeito. É um ponto de paz, né? Porque pelo que eu percebi, são várias correntes de tensões aí, políticas, religiosas, econômicas. Cara, qualquer aspecto que você imaginar aqui tá dando errado. Uau. Como é tratada a liberdade de expressão no Líbano? Existe liberdade na internet? Qual o paralelo que você traça com o Brasil? Cara, pra ser sincero, aqui, como eu relatei nas perguntas anteriores, é um país muito livre. Não existe restrição por aqui. Você pode se manifestar como cristão, você pode se manifestar como muçulmano, ninguém vai te recriminar. Então é muito livre. A internet não existe restrições, a gente consegue baixar o que a gente quiser, entrar em qualquer rede social. É um país livre, 100% livre. Quanto à parte econômica, existe liberdade econômica no Líbano ou é algo mais parecido com o que existe no Brasil? Que pra abrir uma empresa você tem que dar um pedaço do seu rim e penhorar o seu coração, né? Eu não sei responder essa pergunta do ponto de vista do nativo, mas eu sei responder do meu ponto de vista. Porque desde que eu cheguei eu estou tentando abrir uma ONG, mas a gente não consegue informação. Porque tudo que você vai atrás na internet ou é muito antigo, ou é incompleto, ou é tudo em árabe e o tradutor traduz da maneira mais esdrúxula possível. E você pergunta para as pessoas, eles não sabem a resposta. Parece que justamente do mesmo aspecto que é o ponto de vista sobre a história do país, é sobre todo o resto. Se você pergunta para uma pessoa onde é tal lugar, uma pessoa vai te dar uma perspectiva completamente diferente daquele lugar e a outra te dá uma outra perspectiva. Então parece que não existe essa verdade, sabe? Então, quando a gente vai atrás de abrir uma empresa, de abrir uma ONG por aqui, cada um diz uma coisa, todo mundo tá com a verdade, ao mesmo tempo ninguém tá com a verdade e você não sai do 0 a 0. Você vai nos órgãos oficiais do governo, eles não sabem te responder. É uma grande bagunça nesse aspecto. Cara, surgiu só mais uma dúvida aqui que é meio off-topic, mas o que você fala aí no Líbano? Qual língua? Aqui se fala o árabe. E você fala árabe também? Estamos tendo aulas. Inshallah, vamos falar árabe. Ok. E é uma língua muito difícil, cara, pra aprender? Cara, dizem que é a segunda língua mais difícil do mundo. Aí, de novo, umas pessoas dizem que é a mais difícil, outras dizem que é a segunda mais difícil. Mas é porque é um alfabeto diferente, né? Existem sons que não existem na nossa língua também. Seria a mesma coisa que o nosso na língua portuguesa, que só tem na língua portuguesa. Por aqui existe o
Ra, Khalid. Existe o Ra, Rani. Existem 3 tipos de H. O Ra e o Ra. Então, essas nuances são muito difíceis de você pegar sendo um estrangeiro. Mas a convivência e, enfim, escutando isso todos os dias, a gente espera que em mais alguns anos a gente esteja fluente na língua. Bom, eu posso te dizer que não é a língua mais difícil, provavelmente é a segunda, porque a primeira língua, na verdade não é língua, é dialeto. O primeiro dialeto mais difícil de se aprender no mundo é um dialeto africano em que eles falam só estalando a língua. Então você tem que... Acho que é Kossa o nome, ou algo desse tipo, né? Nem me pergunte, eu não lembro o nome, eu só vi no documentário. Os caras falam tipo... Só que como é que você consegue formar fonema com isso, né? Você vê a capacidade do ser humano. João, com toda a sua experiência, a experiência que você agariou viajando pelos países, você realmente é um cara que saiu da zona de conforto. Isso mudou alguma coisa em você, referente à sua perspectiva, quanto à vontade de ajudar as pessoas? O que você tem a nos dizer referente a isso? Cara, mudou completamente em todos os aspectos da minha vida. Eu sugiro que o nosso ouvinte procure por um documentário chamado Humans, ou Human, não lembro se é plural ou singular, no YouTube. É um documentário com pessoas de todo o planeta, conversando sobre diversos assuntos. E eu acho ele fantástico. E ele exprime um pouco do que a gente sente por aqui, andando nessas diferentes culturas e aprendendo com as pessoas. O primeiro ponto é que você cai na real de que você não tem a verdade universal, que você é um Zé Ruela qualquer e que sua verdade é só mais uma dentro de um monte de verdades que existem no mundo, e cada uma com a sua beleza, cada uma com o seu aprendizado intrínseco. E é muito lindo isso, a gente tá sempre aprendendo. E a outra é que a gente amplia a nossa visão de mundo, de sorte que a gente entende que a única forma, assim, que o único ponto comum para todos nós é realmente o amor, o respeito a outras culturas, a outras formas de pensamento e tolerância, né? Então isso te faz um ser humano melhor na minha perspectiva. Tem um documentário chamado Babies, eu acho que é Babies, não tenho certeza, mas eu de vez em quando eu passava pros meus alunos, que são várias crianças, o acompanhamento do crescimento de vários bebês no mundo, para você perceber como é que é feita essa construção social e como todos nós somos muito parecidos inicialmente e como essa formação cultural vai nos formando. Mas é isso, João, muito obrigado a sua participação, foi um grande prazer conversar com você. É engraçado, né, que a gente tinha um nosso grupo ali, eu vou rememorar, né, falar novamente sobre isso. A gente tinha nosso grupo ali de amigos e cada um seguiu seu rumo. E é muito bom ver que você seguiu suas vontades, seus anseios e achou esse propósito belo, ajudando pessoas em outro país e ainda mais numa crise de refugiados. Obrigado por participar desse podcast. É isso aí, valeu, João, foi muito bom, cara. Obrigado pela oportunidade aí, estamos sempre aqui dispostos a conversar, ajudar no que for preciso. Tamo junto. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @leosemgravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.